A gente conversa agora sobre tudo isso que foi dito por Jair Bolsonaro. Conversamos agora com Fernando Brito. Olá, Fernando. Fernando, queria começar já te questionando que Bolsonaro não apresentou nada em relação a duas acusações bastante sérias que foram feitas por Moro. A assinatura, que Moro disse que não assinou, e esse documento foi encaminhado com a assinatura de Sérgio Moro, e a questão dos motivos que levaram Bolsonaro a querer trocar o diretor da Polícia Federal. Ele também não falou nada sobre a questão dos motivos. Ele falou que é uma prerrogativa do presidente, mas não falou o porquê dele querer trocar nesse momento, né? E o lead de toda essa fala do Jair Bolsonaro é a acusação que ele fez a Sérgio Moro de querer trocar a nomeação do superintendente, do diretor-geral da Polícia Federal, por sua indicação no Supremo, para o Supremo Tribunal Federal no final do ano. Essa é o cerne da argumentação apresentada por Jair Bolsonaro. Ele acusou diretamente Sérgio Moro de ter proposto explicitamente que a mudança do diretor-geral da Polícia Federal ficasse condicionada à indicação dele, Moro, para a vaga no Supremo. Então, essa questão tem que ser muito bem colocada. Bolsonaro acusou Moro de tê-lo chantageado para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o cerne de tudo que foi dito. O resto é, como diziam os velhos, tocar realismo. Não falei. Ele apelou para a questão das investigações relativas ao caso pessoal dele, quem mandou o Adélio tentar matá-lo, que concluiu-se na Polícia Federal que era um ato de loucura do próprio Adélio, isolado de qualquer pessoa. Isso teve as suas consequências, ele está internado numa instituição manicomial, preso, aliás, num presídio federal com assistência manicomial, e é uma investigação que, ao que se sabe, ninguém interferiu para que a Polícia Federal concluísse assim. A segunda questão que ele invocou foi o imbróglio do porteiro do condomínio da Barra da Tijuca, que foi uma reportagem da TV Globo que disse que teria havido uma comunicação do auxiliar do PM acusado de matar Marielle Franco e a casa do presidente da República, na qual ele teria autorizado a entrada desse sargento da PM, ou ex-sargento da PM. Esse assunto também, pelas autoridades policiais, inclusive, sobretudo, as do Rio de Janeiro, que ele tanto acusa de estar a serviço do Wilson Witzel, foi devidamente desmentido. Não há, neste momento, qualquer prevalência da acusação de que ele ou alguém da casa dele tivesse deixado entrar esse cúmplice do assassinato de Marielle. Então, foram dois casos em que Jair Bolsonaro, embora possa ter frustrações, porque não se acharam supostos mandantes da tentativa de homicídio, ou porque não viram uma conspiração para aquele acontecimento lá da portaria ter revelado algum tipo de plano para inculpá-lo, etc. e tal, investigações, em princípio, independentes, que ele pode ter suas frustrações, como eu disse, mas não pode reclamar do resultado. Então, isso aí foi só a novela para justificar a sua tentativa de interferir com base na falta de eficiência ou na falta de atividade da Polícia Federal para apurar. O cerne mesmo foi a acusação que ele fez a Moro de ter colocado de maneira chantagista a designação de um diretor diferente para a Polícia Federal, condicionada à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Isso é o mais grave. Isso é o mais grave. E se situa no mesmo patamar das acusações que Sérgio Moro fez a Jair Bolsonaro. Eu disse que ele disse que eu disse. Não tem nenhuma diferença, não tem materialidade, a não ser que apareça aí alguma gravação, alguma testemunha, que ele próprio disse que não tinha no momento da conversa, a conversa era sós. Então fica a palavra de um contra a palavra de outro. Embora eu tenha certeza de que tudo que Moro disse hoje vai balizar a abertura ou o pedido de abertura de um inquérito contra o presidente da República. E acho difícil Isso que já saiu agora, inclusive.
A PGR já pediu inquérito ao Supremo para investigar as declarações de Sérgio Moro. É a consequência natural e, como dizia minha avó, não faz mais que obrigação. Né? Foi noticiado um crime, né, de tentar interferir na administração policial, então tem que haver um inquérito para apurar se esse crime existiu e quem é o responsável por ele. Não tem, não há nenhuma questão em relação a isso. O importante é que nós chegamos a um nível de degradação, né, dos serviços judiciais, policiais no nosso país, que nós estamos discutindo isso. Se o fulaninho interferiu na nomeação do delegado, se o superintendente desagrada ao presidente. Vocês devem estar recordados que quando a Dilma tentou nomear o Lula, como era seu direito, para exercer a Casa Civil do seu governo, isso foi barrado no judiciário pela suposição de que a Dilma estivesse blindando o ex-presidente por simplesmente colocá-lo numa posição onde ele seria julgado não por Sérgio Moro, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Não deixaria de ser julgado, em hipótese alguma. Agora, nós estamos falando de interferências anteriores, mas lá no início. Sem uma investigação policial correta e consequente, claro, ninguém vai ser denunciado por crime nenhum, nunca na existência humana. Entendeu? O que acontece, porém, é que foram apontados dois crimes. O de Jair Bolsonaro interferindo ou tentando interferir na direção da Polícia Federal e nas suas superintendências e na condução das suas atividades. E outro, por Jair Bolsonaro contra Sérgio Moro, que foi utilizar o cargo público de ministro que lhe dá poder de interferir, não decisivamente, como ele próprio lembrou, porque a lei permite que o presidente nomeie o diretor-geral da Polícia Federal, mas indiretamente, tentar utilizar uma prerrogativa do cargo de ministro da Justiça para obter vantagem pessoal para si, com a nomeação do Supremo Tribunal Federal. Na legislação penal, tentar obter vantagem legítima para si ou para outra chama-se corrupção. Aquela que o doutor Sérgio Moro tanto se orgulha de ser um grande adversário. Qual é a diferença entre cobrar 100 mil, 50 mil, 150, 200 mil reais ou obter um cargo que vai lhe render, além dos fartos vencimentos de ministro do Supremo Tribunal, o poder de interferir em causas milionárias, causas que, em última instância, vão ser decididas e vão representar prejuízos ou lucros para alguém. Então, não há diferença nenhuma. Jair Bolsonaro acusou Sérgio Moro de ter usado de forma corrupta o seu lugar de ministro de Estado para exigir a sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Este é o núcleo da fala do presidente. Agora, provar isso é tão provável quanto o que Moro acusou Jair Bolsonaro de estar fazendo. Ele está pedindo relatórios de inteligência policiais. É a palavra de um contra a palavra de outro. Não há nada além disso. Assim como a PGR pede a abertura desse inquérito para investigar essa fala de Moro em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, algo pode ser feito? Alguma ação pode ser derivada dessa fala agora de Bolsonaro em relação à chantagem que Moro fez? Olha, eu acho que esse país tem que ter uma onda de lucidez. Nós estamos o dia inteiro nesse duelo de egos, de vaidades, de afirmações de que um é mais puro que o outro, entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. E o país mergulhando no meio de uma crise que só hoje representou mais de 3 mil pessoas infectadas e quase 400 pessoas mortas. Entendeu? Então, a primeira coisa que esse país precisa é colocar essas questões no plano em que elas devem ser tratadas. A abertura de um inquérito, a abertura de um inquérito. Agora, do ponto de vista político, veja o que está acontecendo. Quando você chama gente para aparecer com você, é porque você quer dar uma imagem de proximidade, união, unidade entre aquelas pessoas. Jair Bolsonaro fez uma ordem unida ali de todos os ministros e mais uns papagaios de pirata, feito o Hélio Negão e o próprio filho dele, e aquela deputada lá, acho que Bia Kicis, ou aquela outra, uma extrema-direita, que eu até faço questão de esquecer o nome, para mostrar uma unidade
inclusive com o vice-presidente Mourão, que ficou ali balançando pateticamente do lado. Mas olha, quiseram mostrar que estão todos no mesmo barco. O único que estava assim mais envergonhado era o coitado do Paulo Guedes agora, porque ele está tão por baixo que até de máscara ele foi para não ser reconhecido. Não foi por causa do coronavírus, não. É porque aquilo ali impede a ele de abrir a boca para dizer qualquer coisa sobre os poderes que o general Braga Neto tomou dele como condutor da recuperação econômica, se é que ela vai acontecer, do nosso país após a pandemia. Então, essa presença maciça do Ministério é um sinal de grande fraqueza do Bolsonaro. Bolsonaro declarou guerra, mas ele declarou guerra com o seu Estado-Maior e até algumas tropas atrás de si. Ele não confiou dessa vez na sua liderança individual personalística apenas. Ele quis mostrar que o bolsonarismo está unido. E isso nós vamos descobrir ao longo do resto do dia de hoje e amanhã, na guerra cibernética que eles vão travar através dos seus militantes, né, físicos ou os robôs. Eles vão invadir a internet agora para dizer que o Moro mentiu. Essa, no resumo, é a história. Então, o Moro sai com prestígio junto aos setores que já tinham abandonado o Bolsonaro na classe média, que tinham se afastado completamente dele, tanto pelas loucuras que ele vinha fazendo, como pela loucura que ele está fazendo no tratamento da questão da pandemia. Entendeu? Então, eu acho que esse quase ex-bolsonarismo, né, arrependido, ele migra para o Moro. Né? O problema é que o Moro, né, desenhou um plano em que ele depende do impedimento do presidente da República para novamente sair como herói. Ele fez lá a delação premiada dele. Né? Acusou o Bolsonaro de ter feito isso ou aquilo e quer como brinde, como recompensa, né, a sua reentronização como o super-homem, o Deus, o general, né, para usar a palavra da moda, o general da anticorrupção. É o que ele pretende. Agora, ele não tem mais, né, as barras do tribunal ao seu lado. Né? Ele mesmo disse hoje, eu vou empacotar as minhas coisas, vou ver. Tem o governo de São Paulo, que é uma possibilidade, mas ele vai encontrar um terreno já ocupado pelo João Dória, que não esconde, felizmente até com boas atitudes nesse problema da pandemia, mas não esconde suas pretensões de voltar, né, à condição de candidato viável a presidente da República. Né? Tem aqui o Wilson Witzel, que francamente, né, é um captis diminuto, né, o grande juiz Sérgio Moro vi servir como secretário do mirar na cabecinha do Rio de Janeiro, né, um governante totalmente desprestigiado, desqualificado. Né, a única coisa de positiva que eu tenho a dizer é que desejo melhoras lá do coronavírus que ele e a mulher contraíram, mas não sobram muitas opções para Sérgio Moro. Ele deu uma atacada hoje. Ele conta que as suas acusações contra Jair Bolsonaro desencadeiam um processo de impedimento ou até de crise dentro do próprio governo, com setores militares, que o habilite novamente a ficar colocado como salvador da pátria. Salvei-vos do Bolsonaro. Embora ele tenha sido, há 2 ou 3 anos atrás, o criador do fenômeno Bolsonaro, na medida que ele interferiu no processo político eleitoral de uma maneira que acabou nos levando a essa hecatombe que nós vivemos no final de 2018, da qual parece que hoje a maioria da população se arrepende, de levar um psicopata para o poder como é Jair Bolsonaro. Então esse é nitidamente o projeto de Sérgio Moro. E qual é o projeto de Bolsonaro? O projeto de Bolsonaro é ir fazendo o seu governo ficar cada vez mais a sua exclusiva imagem e semelhança. Ninguém tem a dúvida que tanto o ministro da Justiça quanto o superintendente, o diretor da Polícia Federal que vão entrar por aí, serão homens da estrita confiança do Bolsonaro, que, se não pediu o que disse Sérgio Moro ter pedido, agora terá todas as condições de pedir, porque quem entrar sabe que essas são as condições. Como foi com o ministro da Saúde, né? Agora, você colocou muito bem que em meio a essa pandemia, Bolsonaro reúne toda a equipe de ministros dele
E justamente num dia em que 357 pessoas morreram de coronavírus, isso nas últimas 24 horas, e chegamos ao número total de 3.670 mortes pela Covid-19. Então, ele desloca todo esse grupo ministerial para fazer esse anúncio, sendo que existem coisas mais importantes a serem discutidas nesse momento. E não anuncia nem o nome do novo ministro da Justiça e nem o nome do novo diretor da Polícia Federal. Eu acho que são dois problemas separados. O primeiro, né, aquela presença lúgubre do ministro Nelson Teich ali no fundo da cena, né, uma espécie do retrato do Dorian Gray quando velho, né, com aquela presença soturna, né, quase que de filme classe B, de terror, né, uma hora e pouco, 2 horas do seu dia dedicadas a compor o cenário para Jair Bolsonaro, enquanto o país está ardendo em dor, em febre, em mortes e internações. Então, isso já de si é uma coisa incompreensível. Não há nada que justifique o ministro da Saúde deixar as suas obrigações num país que tem gente morrendo como moscas, né, e ir fazer o papel de papagaio de pirata do presidente da República em dificuldade. Nenhuma pessoa de bom senso, né, repararia ou criticaria ou acharia que é uma desculpa o presidente da República dizer: estão todos aqui, menos o ministro Teich, que eu determinei que ficasse à frente do ministério. Até porque ele não está na frente do ministério, né? O ministério é ocupado por um general do Exército que está se fazendo de ministro de fato, enquanto o doutor Teich empresta, né, aquilo que o presidente da República disse que é só um pedaço de papel pintado, né, empresta o seu diploma a cohonestar essa criminosa política de tentativa de reabrir o comércio, né, quando os nossos índices de contaminação e de mortes crescem vertiginosamente. A segunda coisa é a demora do presidente em nomear os substitutos. É claro que, isolado politicamente como ele está e tutelado pelas forças militares que ocupam literalmente o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro vai ter trabalho em encontrar uma solução de consenso, já agora não com Moro, mas com estes grupos que se tornaram dominantes dentro do governo, de nomes que ele possa impor como aceitáveis para esses grupos palacianos, né? Tanto o grupo, digamos assim, do Tô Doidão, do Olavo de Carvalho, como também do grupo do Tô Brabo dos militares. Então, vai ser complicado, vai ser complicado. É difícil achar uma pessoa que seja capaz, né, de congregar, né, as duas alas do hospício em que nós estamos metidos. Né, porque nós estamos metidos no hospício, né, com duas alas. Né, a dos loucos agitados, né, porém menos perigosos, e a dos quietos, mas muito perigosos, que ocupa o outro lado do Palácio do Planalto. A gente tem mais alguns minutos ainda, vamos até às 6h10. Eu queria fazer uma pergunta em relação aos militares. Os portais hoje dão notícia de que a ala militar não viu bem esse conflito gerado na cúpula do governo e que pode abandonar Bolsonaro. Você acha isso uma possibilidade? Você acredita que isso seja de fato uma possibilidade? E quero saber também a sua opinião em relação ao encaminhamento de um impeachment nesse momento. Quanto ao impeachment, tá? Eu acho que aí agem outros fatores, tá? Que são impossíveis de você dimensionar agora. Tá? Quer dizer, a ala judicial bolsonarista tem uma tendência a se transformar de novo, se refazer como ala morista. E com isso passar a praticar hostilidades contra o presidente. A ala anti-bolsonarista, que tinha todas as razões democráticas e institucionais para também não ter muita vontade do presidente, vai tender a se acoplar a ela. Então, isso forma uma destacada maioria dentro do judiciário para que se criem obstáculos à continuidade do governo Bolsonaro. Então, acho que ele pode ter muitos problemas judiciais. Ele tem, até agora, dado a sorte, né, do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, ter ficado nas reações violentas com nota de repúdio. Né? Até agora ele não
tocou o modelo Eduardo Cunha de desestabilização do governo. Nós lembramos bem do que foi esse modelo Eduardo Cunha no governo Dilma, né, que é começar a pautar bombas de diversos megatons ali e passam, numa situação como essa, passam. Se eu chegar com um projeto lá para dar R$ 5.000 por mês para 50 milhões de pessoas, passa, entendeu? Então, é complicada a situação do Bolsonaro. Do outro lado, a questão dos militares é bastante obscura. Né? Se o Bolsonaro sair, a ordem natural das coisas é a posse do general Mourão, de fato, um dos integrantes desse grupo militar. Não se sabe com que ascensão sobre os demais, mas é um representante desse grupo militar. E, portanto, se os bolsonaristas fardados perderem as ilusões com o chefe, eles não perdem os cargos. Bolsonaro é que perde o governo, porque quem o substituiria é um general que, em tese, integra esse grupo. Mas há resistências. Há resistências porque uma coisa são os generais de pijama, que foram se agregar ao Palácio do Planalto em busca de poder, de dinheiro, de influência, de realização dos seus sonhos de mando. E outra coisa é a alta oficialidade da ativa, onde sobrevive algum tipo de recusa em atropelar o poder institucional e assumir totalmente as responsabilidades de um governo. Há um outro complicador. Se isso existe nas camadas mais altas do oficialato, também existe uma preocupação porque a base do Exército é extremamente ligada ao Bolsonaro. Inclusive pela estratégia que esses mesmos generais que hoje estão no Palácio desenvolveram nos últimos 4 ou 5 anos de franquear os quartéis para Bolsonaro fazer idolatria, doutrinação dentro deles. Vocês se recordam, Jair Bolsonaro não perdia uma formatura de oficiais, tenentes, subtenentes, sargentos, estava indo à formatura até de cabo de esquadra. Não? Isso deixou o Bolsonaro muito forte nas tropas. E os generais sabem que tem que se cuidar para não ficarem pendurados no pincel, para não gritarem atacar e os atacados serem eles. Porque eles sabem perfeitamente que não tem na tropa uma unanimidade para interferir contra o Bolsonaro. Não é outra razão das faixas que a gente viu naquele ato golpista de domingo dizer intervenção militar com o Bolsonaro. Bom, nós temos um poder executivo que é chefiado pelo Bolsonaro. Portanto, não pode ser uma intervenção no poder executivo. O que quer dizer uma intervenção militar com o Bolsonaro? Só pode significar a supressão ou o controle dos outros 2 poderes, o legislativo e o judiciário. É isso que quer dizer intervenção militar com o Bolsonaro. É o sufocamento das outras instituições republicanas que, em tese, partilham com o executivo o mando do país. Então, eu acho que a situação é muito complicada aí. Muitos fatores em jogo. Você tem, claro, porque os oficiais militares, sobretudo os mais maduros, experientes e formados fora dessa histeria que se implantou no país nos últimos 7 ou 8 anos, eles olham para isso e ficam assustados. Entendeu? Nenhum deles é um açougueiro, um carniceiro, que por suas conveniências de comando pegue seus soldados e diga assim, vão para ali se matar, vão para ali ser executados, passem na frente da metralhadora, porque é isso que o presidente Bolsonaro está fazendo com o país. Ao dizer que todo mundo vai para a rua, que todo mundo vai retomar suas atividades mortais, é a mesma coisa que pegar uma tropa e colocar diante de algumas baterias de metralhadora para ver o que sobra. Alguns vão morrer, mas a gente vai vencer a batalha. O oficial que pensa assim, que não tem condições de entender que o número de baixas deve ser reduzido ao mínimo necessário, e são situações extremas, é um péssimo oficial. É um péssimo oficial. É como aquele famoso rei que venceu a batalha que ficou conhecida como a Batalha de Pirro. Ganha, mas não tem nem mais com quem levar. Ou aquela história da piada que o general se vira para o outro oficial e diz assim, mais uma vitória como essa
estaremos todos mortos. Fernando, muito obrigada por nos ajudar a entender esse momento complicado. Obrigada por trazer a sua leitura aqui para o Bom para Todos e para o nosso público. Muito obrigada. Bom final de semana para você. Até semana que vem, até uma próxima. Um grande beijo, Fernando. Vou tomar esse bom final de semana como ironia, tá bom?